Estamos recebendo aqui o Bruno Musa, que é economista, gestor, e é sempre um privilégio. Nossa segunda rodada aqui foi tão boa que vamos repetir. Bem-vindo, Bruno, e muito obrigado pela presença mais uma vez. Naquele dia lá, era alguma bomba do Lula. Você lembra o que era? Que cada dia uma desgraça nova? Qual que era daquele dia? Nossa, cada dia era uma, mas a gente falou algum tema da... Era do dólar, não é? Que ele cagou. Era o dólar, exatamente. Era o dólar quando o dólar estava batendo em 5,70. Exatamente isso. Por causa das falas dele, não foi? Óbvio, você vê que hoje a bolsa subiu e o dólar subiu mais 1%, o dólar futuro voltou para 5,50, a curva de juros futura subiu, com bolsa em alta, ou seja, deu um respiro lá no 5,70, voltou para o 5,40, mas enquanto continua isso, eu fiz até um vídeo ontem, que estava comentando com você agora, que deu uma explosão nesse vídeo hoje, que eu postei sobre as falas dele na Record ontem. Não adianta, você percebe quais são as verdadeiras ideias dele. As verdadeiras ideias dele são essas que amparam um real mais desvalorizado. E, obviamente, ele continua dando muito mais... como bom esquerdista, né? Ele terceiriza a responsabilidade das suas falas para o tal do mercado, para o tal da Faria Lima. É sempre terceirizando essa responsabilidade para os demais e nunca para ele. É sempre um complô contra ele. E não perceber que as ideias dele realmente ficaram no passado há muito tempo. O Bruno, e curioso que ele fala esse negócio de mercado, né? O Lula, ele sabe que ele está mentindo, né? Ele sabe disso, né? E quando ele fala do dólar, ele sabe que o dólar vai subir e muita gente no entorno dele certamente tem essa informação e imagino que opere também, né? Até meu pai, que já é falecido, inclusive gostava de dizer muito isso, no mercado não tem bonzinho, né? Todo mundo tá ali buscando o seu, né? Não tem bonzinho, cara. Não tem bonzinho, tá todo mundo buscando o seu, mas isso cria a esquerda, no geral, adora falar, dar o nome da culpa sempre no tal mercado. Que não existe essa entidade, né? Esse é o ponto, é aí que eu vou chegar. Não existe essa entidade. Então vamos entender que o tal mercado somos todos nós, agentes econômicos, desde o mais pobre, que apenas consome uma cesta básica, porque ele também consome aquilo que é precificado na cesta básica, aos mais ricos que investem. Então, quando o dólar desvaloriza no mercado, esse tal ente, né, fantasmagórico dado pela esquerda, o que acontece é que o preço do pãozinho sobe na padaria para todos. O preço da gasolina sobe para todos, né? Então, é isso que as pessoas precisam começar a desmistificar através da informação, que esse sujeito mente compulsivamente a vida inteira. Isso faz parte de uma tática que não é de hoje, são estratégias determinadas pela esquerda há muitos anos. É mais fácil você botar a culpa num ente que não existe, dizer que esse ente é composto pelos ricos que já são milionários. Você vê que agora ele fez mais uma das suas falas que eu já pensei, falei, vale um vídeo fazer sobre isso e explicar. Temos que fazer o Brasil parar de viver, os ricos parar de viver de dividendo e sim viver de trabalho. Como se os dividendos não fossem acúmulos de capital oriundo de uma tomada de risco ou de um trabalho, ou de poupar o seu capital, oriunda, repito, do trabalho. Então, de novo, são retóricas e narrativas, João, que enganam a população menos instruída. E o nosso ponto é cada vez mais a gente conseguir, através de canais como o teu, canais como o meu, bate-papo, programas que nós participamos, tentar mostrar para as pessoas um outro lado e fazer com que eles reflitam e que caiam muito menos nessas armadilhas, digamos, de retóricas e narrativas tortas, né? E ô Bruno, eu tenho pelo menos uma leitura que, no sentido do mercado, de que no Brasil os pequenos e médios players eles não têm tanta possibilidade de mexer os preços, né? No Brasil, por ser um mercado secundário mundialmente, seriam os grandes players que movimentam, né? E nos Estados Unidos, os pequenos players poderiam, né, movimentar o preço. É factível isso ou eu estou falando besteira? Como assim? Mexer no preço, você diz mexer nos preços aqui no Brasil? Essas mexidas bruscas, os grandes players que conseguem fazer, né? BTG, enfim, né? Bradesco, eles que mudam, né? Fazem o preço alavancar mais. Claro, os pequenos players dão essas osciladas, mas nos Estados Unidos seria possível, né? Que é um mercado muito maior, né? Os pequenos players, igual teve aquele caso do videogame lá que eu esqueci, que foram um monte de sardinha lá e o preço deu uma mexida. Tem alguma razoabilidade no que eu estou falando ou não? Eu estava até falando ontem sobre isso, que eu estou no mercado já há um bom tempo, e eu peguei algumas mexidas de mercados oriundas disso, né? Por exemplo, na época da Mundial, MNDL4,
né, com uma figura bastante controversa do mercado. Já peguei caso de escândalo das ferramentas, né? Uma coisa assim. Isso, exato. Ele está aí até hoje, né? Vendendo as curso. As ferramentas não, é do alicate, né? Do alicate, né? Ele vende curso até hoje, aí está aí, né? Tem uma grande empresa. Exato. Peguei a época da Ecodiesel também, 2008, 2009, ou 2009, 2010. Enfim, o mercado brasileiro, ele é nitidamente, como é que chama? Manipulável. Manipulável, né? Muito, porque cara, pega uma ordem institucional grande de um papel, mesmo líquido, você mexe no preço do papel. Se você tira aqueles papéis mais líquidos, digamos, Petro, Vale, Itaú, Bradesco, esse tipo de coisa, então é muito mais fácil. Qualquer ordem maior, é fácil de você conseguir jogar esse preço para cima ou para baixo, manipular a seu bel prazer. Eu não estou dizendo que alguém faz agora, dando o nome, nada disso. Mas que é muito mais fácil por uma questão lógica de liquidez ou de baixa liquidez, totalmente. Nos Estados Unidos, eu lembro um dado que eu tinha visto há pouco tempo atrás, que só o volume da Apple, quando eu fiz essa pesquisa, só o volume da Apple de uma ação era maior do que o volume do Ibovespa no dia inteiro. Ou seja, é uma coisa muito louca. Você vai pegar, por exemplo, contratos de derivativos, de opção e tudo mais, você consegue negociar para vários meses nos Estados Unidos, opção de compra, opção de venda, as chamadas call e puts de vários papéis. Aqui no Brasil você tem no máximo para um mês seguinte dos papéis mais líquidos, né? Então, de novo, é um mercado que vem crescendo. Hoje eu estava lendo que nesse primeiro semestre agora foram emitidos 290 bilhões em debêntures. Então, o mercado de capitais brasileiro é um mercado que vem crescendo, vem ganhando maturidade. As empresas vêm tendo acesso a instrumentos financeiros que há 5, 6 anos atrás não tinha, como, por exemplo, debênture, CRA, CRI, esse tipo de coisa. Então, sim, a gente vem crescendo, mas ainda somos uma fração do que é o mercado americano, em possibilidades, em acessar diferentes tipos de investimentos e, obviamente, a liquidez. E ele é difícil para o estrangeiro, para o investidor estrangeiro, o mercado brasileiro, para acessar, porque o mercado americano me parece bem simples, né, para o brasileiro operar lá. O Brasil é mais burocrático por natureza, né? E assim, você tá cheio de regras, essas regras às vezes mudam no meio do caminho. Um gringo que quer operar aqui tem uma dificuldade maior a ter que abrir uma conta de estrangeiro, não são todos os bancos que abrem conta de estrangeiro, tem um custo maior. Veja, eu que sou sócio de uma empresa da Aquavera Investimentos, a gente faz gestão de patrimônio aqui e fora do Brasil, né? Gestão não é a palavra certa, mas, enfim, alocação do portfólio, seja de pessoa física, pessoa jurídica, a gente abre uma conta lá fora em, sem exagero, menos de 5 minutos. Para você, PF, eu estou falando, né? Pessoa física, para você mandar o teu dinheiro, faz o câmbio, no dia seguinte esse dinheiro está lá disponibilizado, você tem acesso ao mercado americano inteiro. Então, aqui no Brasil, se você como brasileiro resolve dar baixa no teu CPF, mandar a tua residência fiscal para fora, você vai ter que abrir uma conta de não residente. Poucos bancos abrem, o custo dela é maior. Então, você começa a mensurar qual é a real necessidade de eu investir no Brasil. Né? Faz sentido, realmente? Tem um spread tão grande entre os juros que eu posso ganhar, a possibilidade de upside versus a dificuldade, burocracia, custos, etc., que o Brasil me impõe? Então, esse é o chamado trade-off, né? Enquanto você tem, digamos, mercados, por isso que justamente uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos pressupõe uma saída de mercados emergentes. O cara faz um cálculo e fala, quanto eu vou ganhar de diferença? Vou ganhar uma, digamos, irrisório. Se for irrisório, o cara fala, não vale a pena ter esse tipo de trabalho. Agora, claro, quando você vê uma batida no mercado como aconteceu há poucos tempos e tecnicamente os preços no Brasil estão atrativos, aí o cara fala, olha, pera lá, tem um upside interessante versus o meu risco, o meu custo, a minha burocracia, aí eu entro. Então veja que esse fluxo de entrada e saída de capital gringo na Bolsa Brasileira, ele é muito volátil. Da mesma maneira que o capital entra, apertando um botão, ele vai embora. Né? É simplesmente um ponto técnico. E os grandes fundos americanos, eles colocam lá 1, 2, 3% do que eles têm sob gestão no Brasil. Para nós é uma quantidade gigante, para eles é irrisório. Né? Então, mesmo que eles saiam com prejuízo de 1, 2% do patrimônio líquido do fundo deles lá, para eles não vai fazer cócega na cota principal. Enfim, então, de novo, nós ainda estamos muito atrasado como um todo. Melhoramos, a gente vem avançando ao longo dos últimos anos
em evolução de mercado de capitais, mas sem dúvida nenhuma, cara, isso aqui ainda digamos, estamos tirando mato com o facão enquanto eles já estão com altíssima produtividade e eficiência no agronegócio, né? Para fazer uma analogia boba.